This call is now being recorded. Bom, então, assim, eu queria compartilhar com vocês, não chamo isso de correção, mas uns comentários do que foi essa atividade, né? As considerações assim, mais importantes. Essa atividade 1, ela, na verdade, ela não é uma atividade, não foi uma atividade tão fechada, limitada, ela era bem aberta. Porque, na verdade, o objetivo era mais pessoal dar uma lida no material sobre os modelos, né, existentes e, a partir de um exemplo, de alguns dados, tentar ver considerações sobre cada um desses modelos e ver se é possível já visualizar alguma adequação, né? Então, obviamente que quando a gente colocou esse exemplo, a gente não tinha essa expectativa tão grande quanto a isso. Mas, para que a coisa ficasse um pouco mais não tão solta, a gente colocou o exemplo de uma empresa, né, de médio para grande porte, está mais para médio porte, pelo menos pela Jorpem, e essa é a classificação dela, né? Capacidade produtiva grande, boa, né, considerável, e um bom nível de tecnologia, muito bom, e a qualificação da mão de obra também era muito boa. Então, a ideia do exercício é analisar os dois modelos, ler o material e tirar umas conclusões, principalmente quanto àqueles aspectos que nós tínhamos colocado naquela tabelinha que era para tentar ajudar, tanto uma análise qualitativa como uma análise quantitativa desses dois modelos, né? Então, a gente tinha os modelos teratecnológico e tinha o modelo TechMan. Tinha alguns critérios, algumas características que são importantes numa hora de implementação. Aqui não está nem longe, nem está perto de ter todas as características necessárias para uma implementação, né? Tem coisas que vão surgir, inclusive, no momento da implementação. O fato é que a gente precisava fazer uma analogia, né? Então, a análise qualitativa, em termos de objetividade, o modelo teletecnológico, a gente viu o material, é um modelo, obviamente, muito bom. Algumas empresas que implantam esse modelo, eles têm aí uma grande oportunidade de controlar os custos, não só do setor de manutenção, mas como do produto que é gerado, né, ou dos produtos, da linha de produtos que são gerados ao longo da vida útil. Então, a característica principal é: fabriquei um produto, isso me custou tanto, gastei tanto de manutenção e vendi por tanto, e tenho os clientes que compraram e acompanho a vida útil, né? Acompanho esses clientes selecionados já, vão me dar informações a respeito da durabilidade, dos problemas encontrados. Então, essas informações do cliente, essas informações que vêm lá dos próprios sistemas produtivos e, principalmente, do que a manutenção teve de ações para poder acompanhar esse processo, tudo isso, essas informações acabam voltando lá para o setor de projeto, que vai juntar essas informações, vai começar a acompanhar, monitorar esse custo,
eh, vai, vai usar de vários recursos aí de monitoramento, de acompanhamento, de simulação, vai precisar bastante de tecnologia, mas em termos de objetividade, o que a gente entende do modelo e os dados que a gente tem para fazer essa avaliação, a gente entende que essa objetividade, o teletecnológico, não é tão forte, né? A ideia, pelo fato de que cada ação que vai ser desenvolvida, né, precisa voltar com input de diversas áreas, desde o lado do cliente, até por todos os processos produtivos, pela manutenção, e isso tudo precisa ser capitalizado, né, precisa ser juntado, colocado no sistema, analisado. Obviamente que em termos de objetividade, isso tende a deixar essa implantação um pouco mais lenta. O modelo TQMan, que era o que a gente ia comparar, ele é um modelo também bastante importante, muitas empresas trabalham com esse modelo também, se não totalmente, pelo menos com a ideia do foco principal desse modelo, que é melhoria contínua, ou seja, esse modelo ele serve para aplicar numa empresa de grande porte, numa empresa pequenininha, né? De poucas pessoas. Por que serve? Porque, como ele é de melhoria contínua, ele parte do patamar que você está, com os recursos que você tem, e começa a rodar um sistema, planejar, começa a tomar algumas ações, controla, vê o que deu errado, corrige, reacerta, e esse sistema ele tende a crescer. Então, necessariamente, se eu quiser dar um start com o TQMan, ele em termos de objetividade, ele é bem rápido, né? Porque eu vou ter ganhos e vou ter resultados, mas proporcionais ao quanto que eu também investi. À medida que isso eu vou melhorando esse sistema, né? As áreas interagindo, começando a aumentar o nível de monitoramento, que é praticamente a base desse sistema, todos os tipos de monitoramento, todas as interfaces entre áreas, todo um processo que, quando implementado, e talvez ele seja do mesmo tamanho até do que o teletecnológico, né? Mas a grande diferença é que ele pode ir gradativamente crescendo, e aí, em termos de objetividade, ele leva alguma vantagem sobre o teletecnológico. A interação dele, né, se a gente pensar pela característica de rápida interação, o teletecnológico vai ter uma interatividade maior, sem dúvida, é a tendência, porque cada processo, cada ação vai precisar ter uma confirmação dos dados ou uma apuração de dados, ou mesmo uma mudança em função de um input que a gente recebeu ou da produção ou do cliente, que vai fazer com que mude ou algum sistema de produção ou até mesmo alguma ação da manutenção, até que isso se concretize, isso vai ser bem mais lento, né? E a ideia do TQMan é exatamente por ser um modelo que parte sem muita estrutura, ele vai crescendo aos poucos, ele tende, no início da implementação, realmente ser mais rápido, né? No final da implementação, talvez até seja difícil de dizer qual dos dois modelos tem mais ou menos interação, porque também o TQMan exige bastante interação entre os setores, né? Principalmente essa questão da qualidade dos processos. Em termos de estrutura que precisa, o TQMan, obviamente, pelo foco,
pode começar com menor estrutura. Mas o teletecnológico, ele é difícil começar com uma estrutura enxuta, porque ele precisa desse feedback de todos os setores, precisa do feedback dos clientes, né? Então, se eu não tiver esses stakeholders, né, ou esses clientes, esses pontos chaves da cadeia produtiva, eu não vou ter os feedbacks, ou vou ter feedbacks incompletos. Então, isso vai me prejudicar nas simulações, vai prejudicar no planejamento das ações baseadas nos modelos. Então, isso tende a estrutura a ser usada pelo teletecnológico, tende a ser uma estrutura maior. Em termos de liderança, pelo mesmo raciocínio da estrutura, o teletecnológico exige mais e o TechMan não é que não exige menos, é que ele pode começar de um nível mais baixo, mas à medida que esse sistema vai crescendo, obviamente que a tendência é crescer também, a necessidade dessas lideranças, né? E a agilidade nos processos, também pelos mesmos motivos que nós colocamos, o tecnológico tem alguma, perde em relação ao TechMan, porque ele não é tão rápido, né? Então, exatamente por essas confirmações de feedback, né, ele tende a retardar um pouco, e o TechMan, obviamente, ele vai ser proporcional à medida que o sistema vai crescendo. Então, assim, são características de implementação que a gente olha para um modelo e para outro e percebe que há algumas diferenças entre eles. Na análise quantitativa, ela fica bastante prejudicada na medida que as pessoas não conhecem ou não trabalharam ainda com o modelo, não estão muito familiarizados. Então, assim, não existe uma resposta, qual é a média? É 6, é 7, é 8, é 6? Não. Isso, à medida que você conhece ou trabalhou um pouco com esse modelo, você tem condições de pontuar melhor. Mesmo assim, mesmo levando em consideração essa variável, né, a ideia é que a pontuação do modelo TechMan seja uma pontuação maior do que o modelo tecnológico, né? Independente da sua conhecimento do modelo em cada uma dessas características, uma boa comparação quantitativa é apontar que o TechMan deverá ter uma pontuação maior do que o teletecnológico. E isso pode variar em função exatamente dessa familiaridade com os modelos que foram propostos. Então, a ideia da atividade 1 foi trabalhar um pouquinho com essa questão de modelos, colocando algumas características, alguns critérios que não são todos, né? Tem outros critérios que vão ajudar, sem dúvida, para a definição do modelo, mas a ideia era trabalhar um pouquinho. Dentro desse quadro, inclusive, todos tiveram conceito acima da média, porque, de alguma forma, trabalharam com esses conceitos e, de alguma forma, puderam contribuir aí pela visão de cada um. Então, não era uma atividade assim tão definitiva, né? Era mais para a gente passear sobre os tipos de modelo, ok? Então, eu queria deixar essa consideração, e as atividades elas foram devolvidas a vocês com comentários ali no CIGAR, né? Bom,